Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pai Investidor. O Pai está on e você está on, porque se você não está preparado para esse novo ciclo da alta da Selic, você não está tão on assim, a realidade é essa. Novo ciclo de alta da Selic e aí você olha para os seus fundos imobiliários e vê lá tudo caindo, como por exemplo, BRCR11 caindo quase 6%, BTRA11 caindo 14%, HGLG11 caindo quase 6%, KNR11 caindo quase 14%, e você fica se perguntando como eu vou me proteger dessa nova alta da Selic. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei 4 pontos para poder te passar. Primeiro, sobre esse novo ciclo da alta da Selic, até quando o mercado espera que ele vai, qual a expectativa. Segundo, os 3 fundos imobiliários da minha carteira que eu estou perdendo mais dinheiro, inclusive um eu vendi. Terceiro ponto, quais foram os erros que eu cometi durante esse período. E o quarto e último ponto, como você pode se proteger dessa nova alta da Selic. Então já fica até o final desse vídeo, vai ser um vídeo rápido de 6 a 7 minutos e você já vai sair daqui sabendo da perspectiva do que está para acontecer e você vai se proteger e aproveitar para ganhar bastante dinheiro. E já falando sobre o novo ciclo da alta da Selic, saiu essa matéria, Copom aumenta a Selic pela primeira vez no governo Nine e taxa vai a 10,75. Aqui você pode ver também a evolução da taxa básica de juros desde a época do governo da Dilma até agora o governo do Nine. Perceba que é um movimento cíclico. Então, o que é que o mercado espera? O mercado espera que agora, nesse novo ciclo de alta, a Selic estacione até o final de 2024 em 11,25. Como todo mundo já sabe, eu já falei isso aqui várias vezes, quando a taxa Selic sobe, fundo desce. Quando a taxa Selic desce, fundo sobe. Então isso significa que a gente vai ter agora mais uma janela de oportunidade para comprar fundos imobiliários mais baratos. No entanto, entra um ponto importante, que é o que eu já vou falar aqui, sobre os cuidados de quais fundos você vai comprar. Porque muitas vezes a gente olha pela métrica errada, às vezes pelos dividendos muito altos, às vezes você compra só porque está todo mundo comprando, e aí você pode acabar cometendo os erros que eu cometi, que eu vou citar aqui nesse vídeo. Então você tem que ter muito cuidado. Dito isso, eu vou partir agora para o meu segundo compromisso nesse vídeo, que é falar sobre os 3 piores fundos imobiliários da minha carteira de investimento. Eu ainda não tinha exposto aqui no canal a minha carteira de investimentos. Eu vou abrir para vocês pela primeira vez aqui. Vou começar pela minha carteira de fundos imobiliários e vou criar um hábito de sempre estar mostrando aqui os investimentos novos que eu estou fazendo, o que eu estou vendendo, para que você possa crescer o seu patrimônio junto comigo. Aí na tela eu coloquei a minha carteira de fundos atualmente. Dos 3 piores que eu listei, 2 eu ainda tenho na carteira porque eu acredito em uma recuperação deles. E o terceiro fundo eu já vendi com um prejuízo grande. Aí nessa imagem que eu acabei de te mostrar agora, tem 10 fundos imobiliários e ainda tem mais 2 de agronegócio, que fica em outra aba aí no Status Invest, que é o programa que eu utilizo para acompanhar os meus investimentos. Então eu separei para vocês aqui informações importantes desses 3 fundos, baixei o relatório, fiz o resumo e vou passar para vocês aqui. Quem não tem ainda, né? Analise se vale a pena entrar, porque caiu bastante. E quem já tem, vai ter uma perspectiva, se vale a pena ficar ou não. O primeiro fundo que eu vou falar aqui é o BRCR11. É um fundo de tijolo, de lajes corporativa. A sua gestora é o BTG Pactual. Fiz 2 destaques para vocês aí. Primeiro, com relação ao preço atual, 47,65. E o segundo destaque é o preço patrimonial, 89,50. Basicamente, uma queda aí de quase 50% durante esse período. Hoje eles estão pagando quase 13% de dividendos ao ano. O seu número de cotista chega próximo ali dos 136 mil. Mas, como nem tudo são flores, você deve estar se perguntando aí, tá, o fundo está pagando quase 13% ao ano, ou seja, mais de 1% ao mês. O fundo tem a sua base de cotistas crescendo. E por que esse fundo tem caído tanto? E aí eu vou te mostrar o que é que está acontecendo. Circulei em vermelho aí para você ver o problema. Vacância financeira próxima de 15% e vacância física próximo de 15,5%. O que é que acontece? Lá em 2020, o fundo vinha muito bem ali, final de 2019, antes do CVD. O fundo estava nas suas máximas. Depois
depois veio o CVD, o fundo caiu pra caramba. Quando foi ali próximo de setembro, eu fiz a minha primeira compra. Como você pode observar aí na tela, eu comprei a R$ 88,00 já depois da queda do CVD. E aí o fundo veio caindo, caindo, caindo. Eu comprei mais um pouco ali já em 2022. Depois eu comprei mais um pouco em 2023. E estamos agora com a cotação atual de R$ 47,00, mas o meu preço médio é R$ 60,40. Então, o que aconteceu? Quando veio o CVD, que o fundo despencou, eu enxerguei uma oportunidade, porque, para todo efeito, depois do CVD, tudo ia voltar a funcionar normalmente. Os escritórios iam retornar, etc e tal. Só que é aí que fica a experiência, né? Não é de uma hora para outra. Acabou o CVD, todo mundo voltou, etc e tal, e tudo tá tudo lindo. Não é assim que funciona. De lá para cá, veio uma nova fase. Veio a fase do home office, veio a fase do híbrido, metade em casa, metade nos escritórios. E aconteceu que os escritórios, que antigamente eram todos eles alugados, passaram a ter agora uma diminuição significativa no espaço. Então hoje tem empresas que funcionam no modelo híbrido, metade no escritório, metade em casa. Então ele não precisa mais locar aquele espaço todo. E dos 9 empreendimentos que o BRCR tem no seu portfólio, 4 deles estão com esse problema de vacância. Então isso justifica o porquê que o fundo tem caído tanto. Quase 50% dos seus imóveis estão com problemas. Quais são eles? Tem aqui o principal, que é o Almirante, que fica no Rio de Janeiro com 55% de vacância. Logo em seguida vem o EZ Tower, que fica em São Paulo, com 49% de vacância. Em terceiro vem o Sucupira, que fica também em São Paulo, com 20% de vacância. E por último, o Diamond Tower, que está com quase 9% de vacância. Se o fundo resolver esses problemas de vacância, porque são imóveis bem localizados, imóveis novos, então por isso que eu ainda estou no fundo. Porque uma hora esse ciclo vai passar. Uma hora o Brasil vai começar a crescer. E quem segurou a barra durante 2, 3, 4 anos, porque investimento é isso, é pensamento de longo prazo, vai colher bons frutos. Então eu ainda estou nesse fundo porque eu acredito que daqui a alguns anos, quando o Brasil começar a prosperar de fato, esses fundos vão começar a alugar esses espaços e o fundo tende a crescer bastante, aumentar aí o seu patrimônio. A título de informação, a evolução do número de cotistas vem crescendo ano após ano. Também deu um destaque no portfólio de classe de ativo. Perceba que quase 92% dos empreendimentos do BRCR são AAA, então isso significa que os empreendimentos são de primeira qualidade, isso é super importante para que você possa alugar ou vender com facilidade. Fiz um segundo destaque para falar do índice de reajuste, que 80% em cima do IGPM e 20% em cima do IPCA, e também no cronograma de vencimento. A maioria dos vencimentos de locação vencem depois de 2028, então isso nos dá uma certa tranquilidade daqui para lá, como é que vai se comportar aí o cenário macroeconômico. Aí eu coloquei a localização, para quem quiser olhar com mais calma, os imóveis que ficam em São Paulo, e esses outros 5 aqui ficam no Rio de Janeiro. E por último, coloquei os dividendos. O fundo, apesar dessa queda na cotação, vem pagando dividendos mês a mês de forma recorrente. E antes de eu falar do próximo fundo imobiliário, vou deixar a dica de leitura de hoje, que é A Psicologia Financeira. Esse livro é um suco de aprendizado. Se você quer prosperar financeiramente, tem que ler este livro aqui. Vou deixar o link aí na descrição, tá com desconto, você pode comprar de forma segura. E o nosso próximo fundo é o BTRA11, tem a gestão feita pelo BTG Pactual, é um fundo de terras agrícolas. Fiz 2 destaques para vocês aí no preço atual, R$ 39,72, e do lado direito o preço patrimonial de R$ 110. A principal característica desse fundo é o aluguel dessas terras agrícolas para a produção de milho, soja e algodão. O seu indexador é 100% no IPCA. E com relação aos contratos, 100% deles só vencem a partir de 2031 a 2035, ali dos meses de maio e agosto desses anos. E aí você se pergunta o porquê que esse fundo tem caído tanto, porque a produção feita nessas terras agrícolas é de milho e soja em sua grande maioria. São commodities que o Brasil exporta muito. Quando você olha para os vencimentos dos contratos, 2031 a 2035, longo prazo, isso é muito positivo. No entanto, o que é que está acontecendo? Dos 6 ativos que o fundo tem sobre gestão, 2 estão com problema judicial e 2 estão vendidos. O fundo só está tendo receita de 2 fazendas. Então fica essa incerteza e o mercado não gosta de incerteza. Ou é ou não é.
Então isso está fazendo com que o fundo derreta na sua cotação. Para você ter uma base onde foi que eu comprei ali em março de 2022 a 98,39. Depois teve o primeiro problema de ação judicial, o fundo derreteu. Aí eu comprei mais um pouco na expectativa de que se resolvesse e o fundo voltasse a subir. Aí você percebe que no gráfico ele deu uma subida porque estava ali a expectativa, etc e tal. Só que aí depois o que aconteceu? Veio uma outra situação de recuperação judicial também. Aí o fundo derreteu mais ainda. E até então estamos aí estagnados com esse problema até hoje. Fazendo a comparação aí do BTRA11, IFIX e o CDI, o fundo está tomando de lavada uma estabilidade negativa de menos 38% em 12 meses. Indo para a parte de dividendos, apesar dos pesares, o fundo tem pagado rendimento de forma recorrente. No entanto, a gente acaba prejudicado na cotação. É óbvio que eu estou perdendo ali 52% na rentabilidade, mas durante esses anos eu fui recebendo os dividendos. Então eu preciso fazer a conta de quanto eu recebi de dividendos durante todos esses anos para somar qual foi o valor real do meu prejuízo. Essa queda também tem a ver com o novo ciclo da Selic, né? De lá para cá a Selic aumentou pra caramba, deu uma diminuída, depois começou a subir novamente. É a junção das duas coisas. Eu vou analisar para ver se eu aguardo o fundo se recuperar dessa situação judicial ou se realmente eu vou realizar tendo prejuízo na cotação. E o último fundo é o que eu vendi com prejuízo, que é o DEVA11. Este é um fundo de recebíveis. Eu coloquei aí dois destaques para você. Primeiramente, o preço da cota de mercado, R$ 39,85 é o preço atual, e o preço da cota patrimonial, que é 99,42. Nesse período, o fundo caiu quase 60%. Também fiz um destaque para o dividend yield em 12 meses, a brutalidade de quase 16% esse fundo está pagando. E em comparação com o CDI, sem tirar o imposto de renda, eu circulei em vermelho aí, dá 153 do CDI. E tirando o imposto de renda, 130 do CDI. Aqui você já percebe que não existe almoço grátis. Para esse fundo ele está pagando quase 16% ao ano de dividendos, tem muito risco dentro do seu portfólio. E é isso que a gente vai observar aqui agora. Na carteira de ativo, perceba que 90% em cima de CRI, que é Certificado de Recebível Imobiliário. Os segmentos são bem diversificados, corporativo, multipropriedade, loteamento e etc. O indexador é quase 100% em cima do IPCA, mais 10,6%. Teoricamente, esse fundo ele deveria nos proteger da inflação. No entanto, quando você olha a carteira de ativo do fundo, você percebe que a inadimplência ela é altíssima. Onde eu circulei aí em vermelho, perceba que em verde quem está em dia, em amarelo é quem está em carência de juros, e em vermelho inadimplente, tá? Aqui nessa outra parte, só para a gente finalizar, eu circulei em vermelho que 57% dos ativos da carteira estão pagando em carência de juros, 8% inadimplente e em dia apenas 34%. Então você entendeu o porquê que esse fundo está pagando tantos dividendos? Porque dentro dele existe muito risco. Então até que ponto vale a pena você ganhar 16% ao ano de dividendos, mas você ter tanto risco em um só fundo imobiliário, onde a cotação ela acaba despencando porque a inadimplência é alta. Então você precisa refletir com relação a isso, coisa que eu não refleti lá atrás. Eu visei apenas os dividendos e acabei realmente tomando esse fumo aqui, né? Já caminhando para o final, aí tá as minhas transações desse fundo. Eu entrei nele ali em 2022, como vocês podem perceber, e vendi agora no mês 3 de 2024, beleza? Aqui tá a cotação da época e o gráfico. Eu entrei a 101, depois comprei um pouco mais barato. Aqui em 2023, no mês de maio, ele deu uma despencada. Aí eu segurei até 2024 e vendi aí com um prejuízo de 57%, sem abater os dividendos, tá? Já em seguida, tem aí a parte de dividendos de 2023 e 2024. O fundo vem pagando de forma recorrente. Entretanto, é o que eu acabei de falar. Tem que ver se vale a pena receber um dividendo tão alto assim para correr tanto risco, beleza? Então é isso, pessoal. Falei dos 3 piores fundos da minha carteira de investimento. Com relação ao BRCR11, o meu principal erro foi ter me exposto demais, ou seja, deixei a ganância falar mais alto, no sentido de ter comprado uma quantidade maior do que a minha carteira permitia para ter ganhos com a subida do fundo no período da queda da Selic. Então esse foi o meu erro no BRCR11. No BTRA11, o meu erro foi ter esperado demais, ou seja, a partir do momento que o fundo começou a ter problema com inadimplência, era para eu ter diminuído a exposição, mesmo com um pequeno prejuízo, ou até ter saído todo, mas não.
Eu continuei, veio a segunda inadimplência e agora o fundo despencou também por conta do ciclo de alta da Selic. E o terceiro e último erro foi com relação ao DEVA 11, que foi a ganância de querer ganhar dividendos mensais alto sem verificar o risco que tinha dentro do ativo. Apesar que eu olhei e tudo mais, mas a gente nunca imagina que vai dar tanto BO dentro de um fundo, que foi o que aconteceu com o DEVA 11. E para que isso não aconteça com você, como é que você pode se proteger? Diversificando sua carteira, criando uma estratégia de nunca ultrapassar um limite, um percentual. No meu caso aqui, eu tenho um limite de 5% para cada ativo. Se aquele ativo atinge uma porcentagem de 7%, eu me vejo obrigado a vender um pouco para ele voltar para 5% e eu pego aquele valor ali e coloco em outro ativo que está precisando chegar em 5%. Então essa é uma estratégia plausível, beleza? Segunda coisa é você ter na sua cabeça de que é melhor você ter a rentabilidade um pouco menor em fundos imobiliários mais consolidados, pagando ali 0,8, 0,9, que está ótimo, do que você ter a ganância de querer ganhar 1%, 1,5% com fundos imobiliários com bastante risco. E para quem quiser montar uma carteirinha com esses 3 fundos imobiliários, eu coloquei aqui a título de informação. BRCR11 custando R$ 47,65, BTRA11 R$ 39,30 e o DEVA 11 R$ 36,91. Com R$ 123 você consegue montar uma carteirinha com esses 3 fundos imobiliários. Vale ressaltar que eu, dando aqui um feedback para vocês, BRCR11 vou manter na carteira porque eu acredito na recuperação do fundo. O BTRA 11, provavelmente eu vou vender ele, vou só esperar o momento correto. E o DEVA 11 eu já vendi e não me arrependo porque é um fundo extremamente arriscado. Muito cuidado com fundo de recebíveis, fundo de papel, porque muitas vezes tem muito risco dentro e você acaba sofrendo as consequências. Dito isso, espero ter agregado na vida de vocês com mais esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, bater no sininho, deixar seu joinha, deixe comentários, sugestões. É isso e até o próximo vídeo.